Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, irmãos que nos acompanham através dos canais digitais da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Brás de Birigui. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Estamos na 9ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos compartilhar hoje é São Marcos, o capítulo é o 12, os versículos de 1 a 12. E hoje a igreja celebra a memória de São Justino Mártir. Justino, Palestina, século II. Após longa busca em todas as filosofias, converteu-se ao cristianismo. Elaborou uma síntese do pensamento cristão em seus escritos, dos quais nos restam apenas 2, Apologias e o Diálogo com Trifão. Foi martirizado no ano 165, herdeiro com Cristo da vida nova da ressurreição. Ele nos ajude com o seu exemplo a transformar em amor e caridade nosso conhecimento da fé. São Justino Mártir, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou e a fez um largar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais um outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restavam-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então o chefe dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo, a multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na 9ª semana do Tempo Comum, adentrando o Tempo Comum. E com muita alegria estamos diante da Palavra de Deus,
a palavra que educa cada um de nós, que transforma os ensinamentos de Jesus em nossa vida, o seu amor e os seus ensinamentos no meio de nós. E hoje, meus irmãos e irmãs, estamos diante do Evangelho de São Marcos, onde Jesus novamente confronta contra os fariseus e os escribas e os anciãos que querem de qualquer forma terminar com a vida de Jesus. Nesta parábola, Jesus está mostrando o caráter dos líderes judeus que tinham rejeitado os profetas de Deus e estavam se preparando para rejeitar e matar seu filho amado. Que possamos entender esse evangelho, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que ir no livro do Velho Testamento, onde Deus enviou os profetas Jeremias, Isaías e outros tantos profetas do Antigo Testamento para profetizar o povo de Deus. Mas muitos dos líderes que dizia religiosos mataram a cada um desses profetas. E eis que no Evangelho de hoje, o Senhor Deus, Ele enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E eles mataram também, porque não aceitavam as palavras de Deus. Não aceitavam uma forma de que Jesus estava ensinando e profetizando. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nesse evangelho nós vemos que o que impera nesse evangelho aqui é a violência e o poder. O poder da ganância desses agricultores, desses arrendatários, que não queria de forma nenhuma ser profetizado. E olha que quase no finalzinho do Evangelho, no versículo 12, vem dizer assim para cada um de nós: então o chefe dos judeus procuravam prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles, pois ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram e foram-se embora. Mas as palavras de Jesus eram para eles. Eles que eram os líderes religiosos, que dizia líderes religiosos. Mas não era nada. Só fazia da sua forma. E Jesus não aceitava isso. Oprimia os fracos, os oprimidos, de muita opressão. E Jesus é amor, Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é misericórdia. E Jesus não aceita de forma nenhuma que os poderosos venham oprender os pequeninos do reino de Deus. Então, nesse evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, para nós, Jesus está dizendo para cada um de nós ser manso e humilde de coração.
para que possamos fazer sempre acontecer o reino de Deus presente no meio de nós. Que as palavras do Santo Evangelho para nós no dia de hoje seja a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. Jesus, a palavra viva, semeada no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos unidos e estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.